Bom dia, irmãos. Nesta manhã de domingo, ainda sobre esta quarentena, não podemos estar louvando a Deus de forma congregacional lá em nosso templo. Vamos louvar e exaltar o nome do nosso Senhor nos nossos lares. Vamos fazer da nossa casa a igreja. Quero desejar a todos um bom domingo, que Deus lhe conforte, graça e paz a todos vós. Quero convidá-lo a abrir nesta manhã a sua Bíblia no livro de Jonas. Eu vou ler o capítulo 2 e o nosso devocional desta manhã tem o tema A Oração de um Aflito. Diz assim a palavra de Deus. E orou Jonas ao Senhor seu Deus lá das entranhas do peixe. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do Sheol gritei e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Como tornarei a olhar para o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as águas se enrolaram em minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra encerrou-me para sempre com seus ferrolhos, mas tu, Senhor meu Deus, fizeste subir da cova a minha alma. Quando dentro de mim desfaleci a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se apegam aos vãos ídolos afastam de si a misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifícios com a voz de ação de graças. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e o peixe vomitou a Jonas na terra. A oração de um aflito. Jonas já se via no mundo dos mortos, verso 2 e 3, verso 6. É de lá que ele ora, desse mundo dos mortos. Estamos tão acostumados com esta história do profeta Jonas, que nem sempre pensamos nisto. Ele já se dava como morto. Para ele não havia mais esperança. E aí orou a Deus, e Deus o trouxe à vida. Analisemos sua oração, porque muitas vezes vivenciamos situações de quem está perto do mundo dos mortos. Podemos tirar algumas lições da oração de Jonas. Primeira delas, na aflição, Deus envia o livramento. Verso 5. O temporal foi fantástico. O temporal foi tão grande, chegou ao ponto de assustar os marinheiros acostumados ao mar. A ação de Deus também foi magnífica. Preservou do afogamento, preservou o navio depois e preservou Jonas do afogamento. Isto não de uma maneira comum, não enviou um bote, um salva-vidas, mas foi de maneira assombrosa. Um grande peixe tragou Jonas. Livrou de maneira mais assombrosa do que o temporal do navio.
que abateu o navio. Observe, o Senhor ordenou. A ação sempre é de Deus. Ele está no comando. Você acha que Deus perdeu o comando deste mundo por conta desta crise que assola o mundo, todos os continentes? Você acha que Deus perdeu o controle do mundo? Deus continua no controle. E mais uma vez eu gostaria de lembrar aqui, Deus não pede, Deus manda. Ele ordenou ao grande peixe. Foi ele que ordenou o temporal, o vendaval ali no mar. Seu livramento nunca é irrelevante. O livramento de Deus nunca é fraco. O desespero, o nosso desespero, como foi o desespero de Jonas, pode ser muito grande, mas o livramento de Deus é maior ainda. Porque este Deus maravilhoso age nas nossas aflições. Na aflição, Deus envia o seu livramento. Segunda lição, a aflição nos aproxima de Deus. Verso 7. Ele não se lembrou de Deus no tempo bom. Deus deu uma ordem e ele achou que podia descumprir esta ordem de Deus sem nenhuma consequência. Então ele não se lembrou de Deus na hora boa, no tempo bom, mas lembrou-se na hora da dor. Às vezes nós só lembramos de Deus na hora da dor. E às vezes muitas dores são necessárias para enxergarmos bem, para enxergarmos bem as coisas e nos aproximarmos de Deus. Obedecer é melhor que sofrer. Fazer a vontade de Deus nem sempre é o mais agradável para nós. Fazer a vontade de Deus nem sempre é mais agradável do que fazer a nossa. Então, meus irmãos, às vezes sofremos para enxergar bem, que é melhor, mesmo sem nos ser agradável, às vezes, fazer a vontade de Deus. Lembre-se do conselho que Jesus deu a Paulo, ao apóstolo, Atos 9:6. Não recalcitre contra os aguilhões, ou seja, não seja teimoso, obstinado contra Deus. Ser teimoso para com Deus não dá certo. A aflição nos aproxima de Deus. Terceira lição, a idolatria nos afasta de Deus, é o contrário. Às vezes a aflição é usada para nos aproximar de Deus, mas idolatria nunca é bom, nos afasta de Deus. Os pagãos eram idólatras, Jonas 1:5. Cada um clamava ao seu Deus. Jonas dizia adorar o Senhor, verso 9 do capítulo 1, mas era idólatra. Pastor, Jonas era idólatra, o profeta? Sim. Adorava sua vontade, sua liberdade, seu direito, seu jeito de fazer as coisas. Isso nos adverte de algo. A maneira menos sofrida e o melhor método é fazer as coisas obedecendo a Deus. Muitas vezes nós somos idólatras, sim. Queremos fazer a nossa vontade. Queremos colocar o nosso direito, ou pelo menos aquilo que supomos ser o nosso direito, acima da vontade de Deus. Queremos fazer nossa vontade a nossa prioridade e não a vontade de Deus. Isso é idolatria. Há muita idolatria em nossas igrejas. As pessoas colocam suas opiniões em primeiro lugar. Antes de consultarem a vontade de Deus, já coloca a sua vontade.
Isso é idolatria. Sem contar aqueles que são ávaros, apegados, que amam o dinheiro e coloca isto em primeiro lugar. Isso também é idolatria. Diz a palavra de Deus. Muitas coisas podem ser seu ídolo. Ser desobediente e adorar suas ideias, seus desejos, é idolatria e custa caro. Custou muito caro. A idolatria nos afasta de Deus e Jonas pagou um preço muito alto. Nós também podemos pagar. Agora, a quarta lição, essa é maravilhosa. A gratidão nos aproxima de Deus. Verso 9. Gratidão, veja o que diz aqui o verso 9. Mas eu te oferecerei sacrifícios com a voz de ação de graças, que votei e pagarei ao Senhor, pertence a salvação. Gratidão. Gratidão deve ser expressa em serviço a Deus, não só na teoria, mas na prática. Para muita gente, ser grato é participar dos cultos, cantar na igreja, mostrar um santo. A melhor maneira de ser grato é colocar sua vida nas mãos de Deus, fazer a vontade de Deus, testemunhar, anunciar a salvação e servir uns aos outros, servir aos irmãos. Vida de servo é prática. Hoje as pessoas querem ser adoradoras. Inclusive muitos que cantam, e em muitas igrejas, aqueles que cantam no grupo de louvor, que participam do conjunto musical, se intitulam levitas. Ora, levita é quem é da tribo, de uma das tribos de Israel, descendente de um dos filhos de Jacó. Agora esquecem que naquela época, os levitas não eram só para adorar cantando, mas tinham os que carregavam as coisas do templo, as mesas, as cortinas, a arca no ombro, que fazia o serviço de limpeza geral no templo. Então, levita é servir a Deus. Você quer ser um levita, se intitular um levita? Pois sirva a Deus, sirva aos seus irmãos. Seja um servo ou uma serva. Muitas vezes essa palavra faz mal para algumas pessoas. Servo ou serva, sim. Nós devemos ser servos. Que privilégio ser servos de Deus. Ser grato a Deus. A gratidão nos aproxima de Deus. Agradeçamos por este dia. Estamos aqui livres, mesmo dentro das nossas casas, livres para adorar a Deus, livres da idolatria. Que Deus nos ajude. Vamos vencer com certeza essa etapa que estamos atravessando. Estamos atravessando um deserto, mas lá no final, e vai chegar com certeza, chegaremos sãos e salvos, celebraremos juntos um grande culto ao Senhor nosso Deus. Jonas fez uma oração do Sheol, do mundo dos mortos, não precisava ter passado por isso. Passou por ser rebelde à voz de Deus, mas aprendeu e orou. Haja de maneira que nunca precise passar lá pelo Sheol, pelo mundo dos mortos. Mas se acontecer em sua vida, clame ao Senhor. Nós iremos orar agradecendo a Deus por esta situação que estamos passando. Devemos ser gratos a Deus em tudo. Agradecer pela família. Estamos passando por um certo isolamento, mas temos a nossa família. Temos a oração uns dos outros e o cuidado. Qualquer irmão que necessitar, que precisar de alguma coisa, não se sinta só. Busque ajuda em nós, na igreja. Temos muito a agradecer a Deus. Então vamos orar nesta manhã de domingo.
Santo e eterno Deus, Deus que livra os teus servos, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nosso Deus. Que maravilha podermos chamá-lo de meu Deus, nosso Pai. Obrigado, ó Pai Santo, pela salvação, pelo teu cuidado, pelo controle do mundo que está em tuas mãos. Não estamos assombrados com isso. Apreensivos, sim. Desejosos que isto acabe logo, sim. Mas também confiantes que o controle desta situação, deste mundo e das nossas vidas, tudo isso está, ó Pai, nas tuas santas mãos. E te agradecemos e te rogamos em nome do nosso amado Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje à noite estaremos às 19 horas fazendo ao vivo pelo Facebook. Avise os irmãos, ligue aí o seu Facebook à noite. Mande os seus pedidos de oração. Estaremos batendo aqui um papo ao vivo, trazendo a mensagem da palavra de Deus e orando uns pelos outros. Força neste momento, meus irmãos, alegria no Senhor, esperança, como disse o profeta Jonas em Lamentações, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Agradeço a Deus, Deus é misericordioso. Bom dia a toda a Igreja da Paz, bom dia a cada irmão em Jesus Cristo. Amém.